Pessoal, muito bem-vindos ao 30 Semanas da ZN. Olha, o 30 Semanas é um programa de desenvolvimento pessoal, tanto da nossa comunidade quanto de outras comunidades por esse país afora. Tem trabalhado com cura interior, tem abençoado muitas vidas e nós estamos muito felizes com a sua participação. Que Deus possa abençoar essas 30 semanas, esses 30 encontros. Deus esteja com a sua vida, trazendo libertação, leveza ao teu coração. Deus abençoe. Vamos inicialmente ouvir um testemunho, ver o que Deus tem feito, o que Deus tem operado através desse programa na vida de alguém que já passou por ele. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sou um filho amado de Deus, em Vitória, na ira do trânsito, boemia, luxúria, negação e tantas outras coisas. E venho lutando contra procrastinação, baixa autoestima, timidez e outros. Oi, meu nome é Vanderlei. Bom, hoje eu vou tentar compartilhar um pouco dos meus traumas emocionais, de minhas iniquidades do passado e que me levaram a várias consequências. E como fui curado de tudo isso. Bom, vim de uma família humilde e bastante numerosa. Eu e mais 10 irmãos. E que nossa convivência era bastante desarmônica. O nosso dia a dia era de muitas confusões. Eles me tinham como alvo das críticas, xingamentos e discriminações. E o pior de tudo, diziam que não iria ser nada na vida. E eu chegava até a acreditar que tudo aquilo era verdade. E fui convivendo com essa situação por um longo tempo da minha vida. Tudo isso ocorria na fase de infância e adolescência. E que tinha dificuldade de superar aqueles momentos tão difíceis, pois não tinha a quem recorrer. E vivia num profundo sofrimento. A raiva e a revolta dominavam meus pensamentos e, consequentemente, minhas ações, provocando tumultos e revolta que procurei afogar todas as mágoas e sentimentos em atitudes de rebeldia. Foi quando atingi a maioridade e consegui meu primeiro emprego, em busca da minha independência financeira e ser mais autônomo, para poder cuidar da minha própria vida e não ter que ficar dando satisfações aos outros irmãos, vamos dizer. Nessa fase de minha vida, fui buscando algumas amizades. E que amizades, viu? Péssimas amizades. Foram as mais escolhas que eu fiz na vida. Para que eu pudesse frequentar os mais diversos tipos de diversões que o mundo oferecia. E me tornei um grande boêmio, pois não perdia nenhuma noitada em meio às farras e outros prazeres ilícitos, junto com aquelas mais escolhas que eu fiz. E aí o tempo foi passando e continuava com os mesmos vícios. Foi aí que comecei a perceber que estava trilhando o caminho da maldição. E não o que Deus, que nunca me abandonou, queria para mim. Comecei a refletir com tudo isso e tentava endireitar minha vida com algumas decisões, até fazendo votos, mas não funcionavam. E já me sentia no fundo do poço. Mas eu enxergava um pouco a presença de Deus ali. E Deus querendo me resgatar. Pois eu nunca quis segurar na mão de Deus para exatamente não ser atrapalhado naquelas mazelas todas da vida. Deus me puxou tanto dentro do poço, eu não estirava a mão para Ele, mas Ele puxou pelos meus cabelos. Então eu acho que hoje é por isso que eu não tenho cabelo, porque tanto de Deus me puxar dentro do poço.
Mas graças a ele, né? Comecei a refletir com tudo isso e tentava... Isso eu já li. Foi quando Deus começou a me resgatar, conforme eu falei, e me mostrar o verdadeiro caminho da santificação. E foi quando comecei a procurar ajuda, pois já estava realmente na beira assim, do abismo, né? Pensando, preocupadíssimo, principalmente com a família. Eu sabia que as consequências piores viriam, e começou a vir realmente, entre meus filhos, esposa, etc. Foi quando fui convidado a participar do Concílio da Cristandade, aqui na Paz. E foi ali que tudo começou, essa minha busca de restauração. Me deleitei nos braços do Senhor Jesus, e meu coração foi se abrindo, absorvendo, né, todos os seus ensinamentos de Deus ali. Em seguida eu fui logo convertido. Depois que voltei do concílio, comecei a frequentar a igreja e fui convertido aqui na Paz. E dei prosseguimento ao meu processo de cura, através do Ministério CR, que hoje nós estamos 30 semanas, onde permaneço até hoje. E aprendi muito nesse programa, como, por exemplo, pedir perdão às pessoas que magoei e liberar perdão àquelas que me ofenderam. E eu fui começando a sentir essa coisa dentro de mim, essa minha restauração. É impressionante, foi assim, milagres de Deus realmente, que ocorreram na minha vida nesse período desse programa. Fui curado de todas as mazelas de minha vida, e hoje sou livre, e não devo mais nada ao inimigo. E tirei as algemas do pecado, pois o inimigo para mim não existe, e sim só Deus. Eu digo que muitas vezes criamos em nosso íntimo sentimentos desnecessários, como a raiva e as mágoas, deixando assim em nossa alma marcas profundas. Mas Deus tem solução para tudo. É só você acreditar, confiar e esperar em Deus, que Ele com certeza vem e cura você de qualquer tipo de situação difícil que você se encontre. E vou encerrar com um versículo que está em Coríntios 5,17. Portanto, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E hoje me considero um verdadeiro vaso novo. Entreguei minha vida completamente a Cristo e vou continuar com essa entrega para sempre, até no dia que eu tiver que ir à glória. Amém? Muito obrigado pelo silêncio e a atenção de todos. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase, a próxima etapa dessa noite é com a palestra referente a esta semana. Então vamos ser abençoados aí com a palestra. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. E mais uma semana estamos aqui na celebração do 30 semanas. Estamos na 9ª semana, ainda a última ministração da segunda decisão. Confiar, eu preciso confiar. Você pode abrir sua apostila aí na página 103. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Hoje a ministração, aprendendo a confiar nas pessoas. Eu não sei você, mas como temos dificuldade, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Talvez pelas frustrações que tive durante a minha vida, mas confiar nas pessoas é uma coisa que leva tempo. Não é algo imediato e não é algo
permanente muitas vezes. Eclesiastes 4, 9 e 12 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo ajuda a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em linhas gerais, pessoas confiam poucas em outras, e por isso, na sua grande maioria, estão vivendo relacionamentos superficiais. São raras as pessoas que conhecem o nosso pior. Geralmente são as pessoas que moram junto com a gente, que convivem junto com a gente, nossa família. A nossa família sabe o nosso pior, conhece o nosso pior lado, conhece o pior que há em nós, e mesmo assim nos ama. Assim como Deus, assim como Jesus, que conhece tudo que a gente faz de errado. Acho que foi o Costa Neto, numa semana da virada, que falou aqui na nossa igreja, que o diabo, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso pecado. Jesus conhece o meu e o seu pecado, mas ele nos chama pelo nome. Ele nos chama de filhos e filhas amados. Esse é o nosso Deus. Esse é o relacionamento que temos com o nosso Deus. Também vemos pessoas que se entregam a uma confiança cega e por isso se machucam com facilidade. Em Deus eu até posso confiar, mas em outro ser humano mutável, errante, frágil como eu, será que eu posso? Com toda certeza. Não perca a preciosa chance de crescer com a ajuda de alguém. Um pedido de ajuda antecipado pode poupar o seu trabalho de recomeçar do zero, por exemplo. Confessar a tentação é melhor do que confessar pecado. Somos formados para andar em família, nós nascemos em uma. A Bíblia nos diz que somos formados para andar em família, nós nascemos em uma. Nós somos comparados a ovelhas. Sozinhos somos presas fáceis. Não sei se você já percebeu, eu assisto bastante. Quando eu assisto TV, eu assisto alguns canais como Discovery, tem o Animal Planet. Então coisas assim mais, vamos dizer assim, menos sensacionalistas. Eu não consigo assistir TV aberta, por exemplo. Eu parei de assistir TV aberta no caso daquela menina que o pai jogou de cima do prédio lá, Nardoni. Eu não sei quantos anos atrás que eu não assisto TV aberta, mas por conta disso eu não conseguia ver situações como essas, que são, eu não sou alienado, eu sei que coisas ruins acontecem, mas eu não conseguia olhar para situações como essa e como um cristão orar, como um cristão interceder pela vida dessas pessoas. Eu olhava uma situação dessa, essa situação, por exemplo, eu tinha vontade de matar o pai da menina. E Jesus nos fala na Bíblia, se nós odiarmos uma pessoa no nosso coração, é assassinato. Então eu assistindo TV aberta, eu matava uns 5, 6 por dia, eu estava virando um serial killer assistindo TV aberta. Então eu parei. E ao assistir esses programas na Discovery ou no Animal Planet, sei lá, você vê lá na savana africana, por exemplo, quando os predadores vão atacar os leões, na verdade as leoas que caçam, né? Elas esperam ou elas atacam aquele animal sozinho, que está separado da manada, aquele que está mais frágil, aquele que está mais velho, que está mais doente. Eles separam esse animal machucado ou esse animal ferido, esse animal mais novinho. E esse animal separado da sua matilha, separado do seu rebanho, ou separado, ele é uma presa fácil. E da mesma forma o inimigo tenta fazer com a minha e com a sua vida. Ele tenta nos separar dos relacionamentos saudáveis, que são a sua família, as pessoas que te amam,
a sua família espiritual aqui na igreja, pessoas que oram por você, que têm condições de te ajudar, para não te deixar caído, como a gente leu aqui em Eclesiastes. Só que o inimigo ele faz de tudo para separar. Tem muitas pessoas, quantas vezes que eu ouvi pessoas dizendo que eu não preciso ir na igreja não. Eu fico pensando, irmão, vamos pegar aqui, vamos trazer para a nossa realidade. Não sei você, mas eu, dentro dos meus 12 anos que eu tenho de vida cristã, teve dia que por preguiça, literalmente preguiça, cansado do trabalho, uma semana muito corrida no trabalho, e eu, não vou na igreja esse domingo não, vou assistir online. E hoje, que a gente está assistindo online, você está me assistindo aí na sua casa, que vontade que a gente está de estar aqui na igreja, que vontade que a gente está de poder celebrar junto com os irmãos, adorar aqui junto com os irmãos, estar no louvor junto com todo mundo, sentir esse ambiente. Eu sei que você tem a presença de Deus em você, na sua casa, mas muitas pessoas dizem para mim, hoje eu estava ouvindo o pessoal falar, pastor, a gente acompanha online, vocês estão fazendo um trabalho excelente na IC online, mas nada se compara a gente estar junto aí em família. Irmão, isso me fez valorizar mais a minha família, valorizar mais as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que estão se importando realmente com a minha vida. É muito complicado. Deus nos deu uma família para pertencer, a sua igreja. Não se atreva a andar sozinho. Não se atreva, porque você é uma presa fácil sozinho. Você tem que estar interagindo com a sua célula, você tem que estar servindo no ministério, você tem que estar... Gente, eu não sei você, eu sempre valorizei isso, servir a Deus, eu sempre valorizei estar... Essa situação que a gente se encontra, parece que deu um choque de realidade tão grande na gente, que a gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais o que realmente é importante. Como a família é importante, como é estar reunido aqui na igreja é importante, como ter uma família para pertencer é importante. E como essa quarentena, esse confinamento está fazendo nascer em nós, ou a gente expressar, assim como Paulo escreveu, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu não consigo fazer. Tudo aquilo que eu queria estar fazendo nessa quarentena eu não consigo fazer, a maioria das coisas. Mas aquilo que eu não quero, me irritar com a minha família, ficar ansioso, ficar depressivo, ficar estressado, por isso que eu não queria estar fazendo, não queria que tivesse acontecendo comigo, está compulsivo, isso está acontecendo. E se você está me assistindo, você que faz os 30 semanas, acredito que você também está passando por isso. Graças a Deus que temos essa ferramenta, mesmo que de forma online. Meu irmão, pensa assim comigo, se você que está nesse processo de transformação, nesse processo de cura, que a ferramenta 30 semanas está gerando, se para a gente que está no processo está difícil, imagina para os nossos irmãos ou aquelas pessoas que ainda nem são cristãos, que não iniciaram esse processo de transformação, que nem sabem que isso muitas vezes está disponível para elas. Imagina como é que está a vida dessas pessoas. Imagina como está sendo para eles passar por essa quarentena, passar por esse isolamento social. Então, mais uma vez, daqui a pouco eu vou falar sobre os grupos de apoio que a gente vai fazer hoje de forma temática. O pastor Galindo, ele sempre fala, a gente está a um passo da queda. E situações, circunstâncias adversas, como essa que a gente está vivendo, isso parece que proporciona para a gente um ambiente propício para cair. Você não pode estar vivendo de forma passiva tudo isso.
A gente está fornecendo para você ferramentas para você suportar em meio a essa provação. Utilize dessas ferramentas. Utilize. Elas ajudam você a resistir nesse dia mau. Todo dia tem programação. E gente, quantas vezes que eu vi pessoas assistir de forma repetida as séries. Assiste de forma repetida as séries de mensagem que a gente tem no canal aí. Em vez de você assistir outra coisa para passar o tempo. Você não pode usar esse tempo para que ele passe. Você tem que usar desse tempo para que a sua vida seja transformada, mesmo em meio a essas circunstâncias que a gente se encontra. Deus tem plena condição de, em meio a tudo isso que a gente está enfrentando, continuar trabalhando na nossa vida, continuar transformando a nossa vida e o nosso processo avançar, não regredir. Nós estamos tendo a oportunidade de avançar no nosso processo, não de regredir. Já vimos que quando nós dependemos de Deus, somos curados, mas quando dependemos do próximo, dos mais experientes que estão perto de nós, temos as chaves mais poderosas para a nossa expressão de cura e vitória. Mas pessoas erram como nós, sim, elas erram. E vamos todos continuar errando, pois o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas de alguma forma ele nos rodeia, nos tenta e nos chama. Como diz o pastor Carlos Macorde, a nossa carne ela nunca melhora. O fato é que nossas relações devem ser pautadas em Deus, não no outro, nem em nós mesmos. Em nosso relacionamento com alguém, crendo que essa pessoa, como eu, está em recuperação, ainda está em obras. Eu não posso esperar das pessoas ou colocar a minha esperança nas pessoas, porque eu vou me frustrar e as pessoas vão me decepcionar, porque elas estão em processo assim como eu estou. Então eu não posso colocar nas pessoas aquilo que só Deus consegue suportar. E também não posso colocar em Deus aquilo que eu preciso colocar nas pessoas. Porque Deus quer e vai usar de pessoas no seu processo. Eu só estou aqui hoje pregando por você, trazendo essa ministração para você, porque Deus usou milhares de pessoas nessa família para investir na minha vida, para cuidar de mim, para me dar um voto de confiança. Pessoas que até hoje investem no meu processo de transformação, no meu processo de cura, no meu processo de transformação aqui nesse lugar. E eu ainda estou em processo, eu tenho muito para melhorar. Cansei de falar aqui muitas vezes de forma de brincadeira, mas é verdade. Eu acho que eu lidero 30 semanas porque eu sou a pessoa que tem mais problema. Eu posso ir em qualquer grupo, só não vou no grupo de mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos, mas nenhuma dessas áreas está paradas. Tem coisa na minha vida que está curado já, como a dependência química. Tem coisa na minha vida que ainda está em processo, como a ira. Tem coisa que eu ainda estou descobrindo. Tempos atrás estava lidando com religiosidade. Mas nada está parado. Porque aquele mesmo Jesus que me curou da dependência química, Ele tem o poder para me curar de qualquer coisa, para me transformar e continuar transformando a minha vida a cada dia. E não só a minha, a sua também. Mas depende de você, porque o que depende de Jesus já está feito. O que depende de Jesus já está acessível, já está disponível. Basta eu e você sermos orientados por Deus, pelo Espírito Santo, por pessoas maduras que convivem e vivem junto de nós, para que esse processo avance na nossa vida. E que em nome de Jesus você, até o ano que vem, até o final desse ano, possa estar dando seu testemunho, como a Lu deu hoje aqui. Testemunho de transformação, testemunho de cura na sua vida. O fato é que nossas relações devem ser pautadas em Deus, não no outro nem em nós mesmos. Houve uma troca na administração, agora é o Espírito de Deus quem governa a minha vida. Mas algumas áreas ainda precisam de ajuda. Acreditamos que Jesus seja o mestre dos relacionamentos e é a partir dele que agimos em todos eles. Como ele nos diz em Mateus 7,12: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Como você gosta de ser tratado? Eu gosto de ser tratado bem.
Eu não vou onde eu sou maltratado. Acredito que você também seja assim. Eu vou onde as pessoas me tratam bem, onde as pessoas querem a minha presença. Como você gosta que as pessoas acreditem ou acreditem a você uma outra chance? Você gosta quando as pessoas pedem para que você possa ajudá-las? Quando você erra, por querer ou sem querer, como você gostaria que as pessoas reagissem com você? Então, de como você gostaria de ser tratado, trate, confie, peça ajuda, dê outra chance, perdoe e seja perdoado. Às vezes, a verdade é que sempre chegaremos mais longe quando decidimos andar com mais alguém. Sozinho podemos chegar até algum lugar, mas dificilmente iremos muito longe. Você pode andar até mais rápido sozinho, mas dificilmente você vai chegar muito longe. E o seu processo, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. É uma maratona. É uma maratona. Reflita. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Pode marcar aí sim, se você for normal. Ações para reconquistar a confiança. Todos nós nascemos crédulos. Se você chegar para uma criança, começar a conversar com ela, em 5 minutos, se você ganha a confiança dessa criança, se ela tiver até 3 anos de idade, você não precisa nem ser o pai ou a mãe. Se você ganhar a confiança dessa criança no relacionamento em 5 minutinhos, chegar num lugar alto e falar para essa criança pular, ela sem pensar, ela pula. Quanto mais velha a criança vai, mais difícil é de confiar. Por quê? Porque ela já vai se frustrando. Ela já vai, por exemplo, caindo. E esse medo da frustração, esse medo de confiar, conforme a gente vai crescendo, vai se frustrando, vai tendo frustrações durante a nossa vida, pior é. Conforme nós vamos sendo traídos, conforme as pessoas vão nos decepcionando, conforme vamos ficando frustrados com a atitude de outras pessoas, a nossa confiança vai diminuindo, até chegar ao ponto dela não existir, a gente não conseguir confiar nas pessoas. As experiências ruins arrancam de nós toda a credibilidade no próximo, tanto no próximo como em nós mesmos, de mudarmos. Nos percebemos de sermos transformados, e assim temos a possibilidade de viver outra chance, de dar outra chance a alguém. É uma decisão diária de confiar no próximo, assim como confiar em Deus e em você mesmo novamente. Para isso, em primeiro lugar, decida parar de julgar. Romanos 14:13 diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu parei de julgar as pessoas depois que eu assisti um filme. Esse filme, acho que é Machine Gun, em português ele saiu com a tradução de Redenção. Deve ter no Netflix aí. É um filme com o Gerard Butler, aquele cara que fez o 300 de Esparta lá. É o Pastor Metralhadora. Dá um spoiler em você se você não assistiu esse filme ainda. Esse cara, ele tem uma conversão. Ele tinha a vida meio arrebentada igual a minha, assim, teve uma conversão. Esse cara foi evoluindo na fé, ele se tornou pastor, e ele foi uma vez, na verdade ele não era pastor, ele foi para a África numa missão construir, ele era construtor, construiu uma igreja, uma creche, alguma coisa, e ele viu a situação lá. E antes de começar o filme, isso é uma história real, esse cara existe, ele está lá na África. Eu fiquei pensando, cara, como que esse cara pode dizer cristão, se dizer pastor, e matar as pessoas lá, os guerrilheiros lá? Como assim matar? Aí eu assisti o filme. Eu vou falar a verdade para você. Eu vou até vir para a câmera aqui para falar, olhando o seu olho. Depois que eu vi a situação, tudo que aquele cara estava vivenciando, eu parei de julgar. Porque no lugar dele, na circunstância que ele estava vivendo,
eu faria pior. Ali eu tive um choque de realidade, um toque de Deus, um toque do Espírito Santo. Falei, eu não posso julgar ninguém, porque eu não tenho pleno conhecimento dos fatos. E se eu me colocar na situação da pessoa, com a vivência da pessoa, na circunstância que a pessoa está vivendo, eu posso fazer o que ela está fazendo ou fazer pior. Ali eu parei de julgar as pessoas. Ali eu parei de julgar. A verdade é que somente Deus pode julgar uma pessoa, porque somente Ele conhece os fatos e a motivação de alguém. Ao mesmo tempo, existem situações com as quais não podemos ser coniventes. Você não pode ser conivente com o que é errado, mas você não pode julgar as pessoas. Decida reagir com amor, como sabiamente diz Madre Teresa de Calcutá: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Madre Teresa de Calcutá. A pena por nosso pecado foi paga integralmente por Cristo na cruz. A esperança de uma nova vida foi inteiramente conquistada lá e hoje. E podemos nos alegrar na liberdade da nossa salvação e experimentando a transformação que o Espírito Santo todos os dias gera em nós. Isso está disponível para todas as pessoas. 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Reflita aí, você tem o costume de julgar os outros? Pode colocar sim, se você for normal como eu. Segundo, decida falar no seu grupo de apoio. Gente, hoje vai ter grupo de apoio temático. Eu vou falar para vocês aqui, serão 7 grupos temáticos apenas, e os outros grupos masculino e feminino, porque tem grupos que a gente não vai, por conta da confidencialidade e do nível de intimidade que essas partilhas têm, poder abrir. Então hoje, depois que acabar essa celebração aqui, 8 e pouquinho, 5 minutos após o término da celebração vai começar os grupos de apoio. Teremos hoje grupo de ansiedade masculino e feminino, pânico, medo e depressão masculino e feminino, procrastinação masculino e feminino, ira masculino e feminino, compulsão masculino e feminino, codependência masculino e feminino e rejeição masculino e feminino. Os demais temáticos vai estar lá como masculino e feminino, ok? Então, se o seu grupo não está, você pode entrar num dos grupos masculinos, você é homem, e num dos grupos femininos, você é mulher. 2 Coríntios 1, 8, 11 diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês os ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Amados, vocês podem desfrutar disso. Você está aí no chat colocando o seu pedido de oração. Você pode colocar o seu pedido de oração aí no chat. A gente está com intercessores orando por você agora. Mas você pode falar também no seu grupo de apoio, desabafar, colocar para fora. Não deixe. Tem pessoas que estão com medo de usar o Zoom. Fala, gente, ajuda nós. Saiu uma fake news aí que o Zoom estava vendendo informações para a China. Amado, eu vou falar isso até na reunião hoje. Qualquer app que você instala no seu celular, ou aplicativo que você instala no seu celular, ou programa que você baixa no seu computador, ele pede acesso para você, aos seus contatos, à sua galeria de fotos. Ou você acha que é coincidência que quando você está usando o seu Facebook, ou você está usando o seu Instagram, e você pesquisou algo nas Casas Bahias, na Americana, na Netshoes, sei lá, não estou fazendo propaganda dessas marcas, mas nem dessas lojas,
e você pesquisa alguma coisa lá, logo em seguida a sua pesquisa aparece no seu Facebook, no seu Instagram, a propaganda daquilo que você pesquisou. Você acha que é coincidência? Então, dentro da limitação que a gente está tendo, você pode usar e falar no seu grupo de apoio, mesmo de forma limitada. Não deixe de usar a ferramenta. Lógico, você não vai poder fazer uma partilha aberta, se abrir da forma como você se abre no grupo presencial. Não. Você vai ter que medir suas palavras, mas só de você ter um lugar para desabafar, aproveita da ferramenta. Vamos seguir. À medida que os nossos relacionamentos com Deus aumentam e conhecemos cada vez mais a Jesus e se torna mais fácil aceitar os outros como realmente eles são e não como gostaria que eles fossem, entretanto, com a aceitação vem a responsabilidade. Paramos de pôr a culpa das nossas ações e mágoas no passado em outras pessoas e assumimos a responsabilidade e retribuímos com graça a todos que nos rodeiam. Terceiro ponto aí, decida falar com o seu confidente. Você ainda não pode ter um encontro, não estamos tendo encontros com o confidente de forma presencial por conta da quarentena e do isolamento social que a gente está vivendo, mas assim que terminar o isolamento social, você vai ter e vai começar os encontros quinzenais aqui na igreja com o seu confidente. E você pode buscar o seu confidente entre qualquer pessoa da sua célula aqui da igreja que fez o 30 semanas. Vamos lá, rapidamente eu vou passar para vocês alguns atributos aqui, para você que ainda não buscar o seu confidente. Aí você vai poder riscar aí na página 109. Ore e busque a direção de Deus. Esteja atento às orientações dadas nos encontros como hoje. Pode ser o seu líder de grupo, um voluntário que esteja servindo ativamente no programa, ou alguém da sua confiança que tenha feito o ciclo completo do 30 semanas. Há uma lista de possibilidades de pessoas habilitadas. Deve ser do mesmo gênero que você, masculino ou feminino, sem exceções. Você pode ou não se identificar com a história de vida dessa pessoa, porque ele não vai te aconselhar, então ele não precisa ter passado. Por exemplo, eu não preciso ser um confidente de alguém que está lutando com a dependência química. Pode ser de uma coisa que eu nem passei, porque eu não vou aconselhar. Eu vou usar da minha história de vida para ser um exemplo de esperança. Se Deus pode gerar cura na minha vida, Ele pode gerar cura na sua vida também. Entenda que o confidente não será o único que poderá ser e também não será para toda a vida. É só durante o ciclo de 30 semanas que você tem o confidente. Seja direto e vá falar com a pessoa. Você pode ser meu confidente? Certifique que seu confidente ele fez todo o programa e esteja vivendo as 8 decisões. Tem que ter concluído, tem que ser formado no 30 semanas, ok? Não pode ser uma pessoa que não faz parte do 30 semanas. Que vive de acordo com o que fala, que tem um relacionamento com Jesus, que expressa o desejo de ajudar no seu processo de restauração, que demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança, e que não tenha pena de você, se ele é um bom ouvinte, se ele pode ser forte o suficiente para confrontar sua negação ou procrastinação, que oferece sugestão sem dar ordem e que sabe compartilhar a sua própria luta. Responda aí, você tem confidente? Sim ou não? Se sim, quem é? Bote o nome da pessoa aí. Se não, procure hoje ainda. Manda uma mensagem para a pessoa da sua célula. Quem que fez 30 semanas na minha célula aí? Pessoal que serve com você no ministério. Quem já fez 30 semanas? Quem pode ser meu confidente? Pode mandar aí no WhatsApp aí. E assim que a gente voltar com os encontros presenciais, essa pessoa já vai poder começar o processo de confidente com você. Para concluir, não importa o que apareça em seu caminho, você e Deus podem enfrentar juntos. Não importa o que aparecer no seu caminho. Muitas pessoas vieram essa semana falar comigo, perderam seus empregos. Não entre em desespero. Não entre em desespero. Confie em Deus. Você e Deus podem enfrentar tudo juntos. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vocês tentações que não fossem comuns aos homens, e Deus ele é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Assim como é necessário ter um grupo de apoio para partilhar suas emoções e experiências, é preciso ter um confiante para partilhar sua história de vida. Nós confiamos em você.
Pergunta facilitadora para você no grupo hoje. O que levou a desconfiar tanto das pessoas? Bom, pessoal, após a palestra, agora a gente vai para os grupos de partilha. Você que está inscrito deve ter recebido o seu link no grupo de WhatsApp através do seu líder, do seu facilitador. Então, vá para o seu grupo de partilha, abra o seu coração. Olha, se lembre o seguinte, que quanto mais você for transparente, quanto mais você falar, rasgar a sua vida, mais Deus vai operar nela. Deus abençoe.